Hold up. Mais um vídeo de resolução da prova da Olimpíada Cearense do nível 1 do ano passado, tá? Agora a gente vai fazer o problema 2. Problema 2, questão que usa critério de divisibilidade, né? É uma coisa bem clássica para em prova aberta de nível 1, tá? Eu vou deixar um bônus, uma dica bônus no final, tá? Mas não vai ser a demonstração do critério de divisibilidade, tá? Isso é uma informação que você acha mais fácil na internet, tá? Por que que o critério de divisibilidade por 11 é assim? Então, bora ler o enunciado aqui. Problema 2. Um número é chamado palíndromo. Pessoal, palíndromo super comum de cair também. O que é um palíndromo, né? Um número é chamado de palíndromo se, ao invertermos a ordem de seus algarismos, obtivermos exatamente o mesmo número. Por exemplo, ele deu dois excelentes exemplos, vou explicar por quê, ó, depois. 1, 2, 4, 2, 1. Se você ler de trás para frente, ó, 1, 2, 4, 2, 1, 1, 2, 4, 2, 1, sempre, né? Ó. Ele tem uma simetria em relação a esse 4. E 2, 4, 4, 2. São palíndromos, né? Esse aqui, ó, tem uma simetria como se tivesse um espelhinho aqui passando no meio, né? Um espelhinho bem aqui, ó. Acho que se eu passar esse pincel aqui vai talvez apagar alguma coisa, mas vamos ver aqui, ó. É como se fosse um espelhinho aqui e tal, certo? Pois é, como eu falei, podia apagar, peraí. E nesse daqui, o 4 é o. Ele fica no centro, ele deixa uma simetria em relação a esse 4, né? Então são palíndromos. Existem números primos que são palíndromos. O problema é que mistura palíndromo com número primo, já estou gostando. E tem três algarismos. Por exemplo, 181 é um número primo, ele está afirmando isso. Eita, e 919 são números primos, né? E palíndromos. Todos dois com três dígitos, né? Existem também números primos que são palíndromos e têm cinco algarismos. Por exemplo difícil de achar, 79.997 e 98.689 primos palíndromos de cinco algarismos. Mostre que o único número primo que é palíndromo e tem uma quantidade par de algarismos é 11. Primo, quantidade par de algarismos é 11. Quantidade par de algarismo. Bom, isso aqui já deixa o que a gente vai utilizar. Ó. Vamos pegar um número dessa forma que ele quer. Ó. Por exemplo, se eu pegar um A, B, C, né, tem que ter uma quantidade par, CBA. Tem uma simetriazinha aqui, né? Ele é palíndromo. ABC, CBA. ABC, CBA. Tanto faz para onde você começa a ler, de trás para frente ou de frente para trás. O critério de divisibilidade por 11, pessoal, vai falar o seguinte, ó, que os números nas posições ímpares, eles vão ser somados. Então, esse aqui soma, isso aqui soma. Ó, posição 1, 3, 5, né? E os das posições pares subtraem, né? Aí, se o resultado dessa operação, dessa soma e subtração for múltiplo de 11, então esse número é divisível por 11. Mas observe o seguinte, ó, pela própria construção do número, aqui é negativo e aqui é positivo. Ó. Aqui é positivo, negativo, negativo, positivo. Então tem essa simetria provoca isso, tá? Ou seja, todo número dessa forma vai ser múltiplo de 11. E qual é o único múltiplo de 11 que é primo? O próprio 11, tá? Então a questão é basicamente isso. Agora bora escrever essa ideia, tentar ser conciso, né? Uma ideia simples e rápida. E segura aí um segundo que quando terminar de escrever, eu vou dar uma dica muito boa, tá? Em alguns problemas envolvendo palíndromo. Vou apagar isso, não vai. Isso aqui é um rascunho, não pode fazer parte da solução, né, da escrita da questão. E bora escrever essa ideia. Vou achar aqui um pouquinho para escrever. Então,
Um palíndromo é uma quantidade par de algarismos. Se o número é palíndromo, como é que eu escrevo a ideia? Palíndromo com quantidade par. Eu tenho que ressaltar. Pronto. Números. Então, colocar assim: um palíndromo com a quantidade par de algarismos. Um palíndromo com uma quantidade par de algarismos será divisível por 11. Pois, né? Divisível por 11. Pois sabemos que o critério de divisibilidade por 11, critério de divisibilidade é tal que números em posição ímpar isso aqui eu vou colocar um parênteses, porque que é uma posição ímpar, né? Esqueci de diminuir isso aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Porque números em posição ímpar são somados e números em posição par subtraídos. Posição par subtraídos. Daí, essa soma, subtração, né? Pois sabemos que o critério de divisibilidade por 11 é tal que os números em posição ímpar são somados e os em posição par, vou colocar também aspas aqui, subtraídos. Daí essa soma subtração, se for múltiplo de... Pois sabemos, né? Daí essa subtração, se for múltiplo de 11, o número será múltiplo de 11. Se for um múltiplo de 11, então o número será múltiplo de 11. Opa, de 11. Observe que no caso dos números dados, no caso dos palíndromos com quantidade par de algarismos, no caso dos palíndromos com uma quantidade par de algarismos, essa soma será zero. Eu acho que eu fui muito prolixo, né? Falei demais nesse parágrafo aqui, tá? Deixa eu dar uma lida só para dizer que eu... deixa eu ver se tem alguma coisa sobrando aqui.
Tipo assim, eu falei qual é o critério, né? Isso aqui foi o que consumiu a maior parte do parágrafo. Eu falei qual é o critério, isso aqui funciona, pessoal, como se fosse assim, ó. Ah, eu vou usar uma equação tal. Você tem que colocar a equação, né? Você tem que explicar que a fórmula é aquela. Você não precisa demonstrar ou, tipo assim, explicar não. Você precisa, a fórmula é essa, né? A fórmula disso, daquilo, outro é essa. Aí você utiliza essa fórmula. Aqui eu estou explicitando o critério de divisibilidade da mesma forma, né? Tem que mostrar que você está usando a ferramenta, deixar bem claro. E vou usar ele. Aí, assim, eu já usei, né? Observe que no caso, papapá, a soma é zero. Como. Eu acho que eu vou continuar o parágrafo, concatenando essas ideias, né? Como esses números. Como o único múltiplo de 11 primo é 11, o único múltiplo de 11 primo é o próprio 11 e ele é um palíndromo com uma quantidade par de algarismos, satisfaz os requisitos. Satisfaz os requisitos, os critérios. Critério não, requisitos mesmo. Vai. Os requisitos. Como é que eu escrevo a resposta? Ele é o único número. Ele. Ou então, é para mostrar que ele é único, né? Vírgula, mostramos o que era. Mostramos o que era desejado. O que foi pedido. Lendo tudo para ver se a gente falou alguma besteira, né? Ó. Um palíndromo com a quantidade par de algarismos será divisível por 11. Pois, explicando isso, mostrando, né? Sabemos que o critério de divisibilidade por 11 é tal que números em posição ímpar são somados e números em posição par subtraídos. Daí essa soma e subtração, se for um múltiplo de 11, então o número será múltiplo de 11. Observe que no caso dos palíndromos com a quantidade par de algarismos, essa soma será zero. Como o único múltiplo de 11' é o próprio 11 e ele satisfaz os requisitos, mostramos o que foi pedido. Show de bola. Pessoal, como eu falei, eu vou dar uma dica extra aqui, ó, que é o seguinte, ó. Vou mudar o pincel aqui, vou colocar para colocar um vermelho aqui, ó. Opa. O que foi que eu apertei aqui? Peraí. Desenhar, colocar o pincel vermelho. Observe o seguinte, esses dois palindromos aqui, ó. Tem muita questão que cobra o que eu vou falar agora. Quando o palíndromo tem uma quantidade ímpar de algarismos, ele vai ter um central, certo? Quando ele tem uma quantidade par, ele vai ter essa simetriazinha, tá? Então, os números aparecem aos pares, ó. Vai ter 2, ou 4, ou 6, ou 8, números 2. Aqui, ó, se tivesse uma questão com 5, números 4, quem é que ficaria nesse palíndromo no meio? O 4, tá? Então, existe questão de várias maneiras com isso. Questão de contagem, questão de... Eu vi uma questão recentemente do Peru, que era assim, ó. Se eu escrevesse os números... Se eu tivesse os números de 1 a qualquer número, eu queria saber a menor quantidade de números que eu precisaria, acho que em 2011, terceira ou quarta fase que tem lá. Prova do Peru. Acho que 2011 ou foi 2013. Pro nível 1. Eu podia pegar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podia juntar esses números sem vírgula, nada, tudo junto no bloco, em alguma ordem, para formar um palíndromo. Aí perguntava o mínimo que eu tinha que usar, tá? Então a ideia vinha daí, certo? Você tem uma quantidade ímpar de algum número, você coloca ele no meio.
Tem questão também da Rio Platense que ele dá alguns números e pergunta quantos palíndromos existem com aqueles números. Aí você começa observando essa simetria, que o que deu lá na questão era uma quantidade ímpar de números. Então, o número que aparecia uma quantidade, o número que estava em quantidade ímpar só podia ser um, né? Aí você colocava ele no meio e já tinha uma divisão e era o primeiro passo do problema, tá? Então, pessoal, esse probleminha aqui, não sei se foi mais fácil ou mais difícil que o anterior, você tem que saber esse critério, mas dado que você sabia esse critério, eu acho que era bem tranquilo você resolver o problema. Escrever, que talvez é o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham pegado o macete aí da questão e bora para a próxima. Valeu!